Olá, moçada, tudo bom? Então, tudo bem. Seguinte, eu queria fazer uma coisa diferente hoje, queria fazer uns vídeos de react, mas eu não sei ao que reagir ainda, né? Eu gostaria de reagir a shows e tal. Como eu ainda não peguei uma música para reagir, eu queria fazer um vídeo de análise mais do que de reação. E eu escolhi uma música que tá todo mundo lá fora reagindo. É um pouco mais a minha vibe, não é nada que fuja muito dos meus gostos pessoais, nem nada disso. Mas eu queria fazer uma análise de Ghost Love Score do Nightwish, ao vivo e com a Floor Jansen. Vamos dar uma pincelada. Sabemos aí que o Nightwish é uma banda de metal muito boa, começou já há muito tempo e era super ovacionada porque a vocalista Tarja, ela era maravilhosa, né? Tinha aquela performance operática, a voz dela lírica maravilhosa. E foi um grande baque quando a Tarja saiu do Nightwish e foi substituída primeiro por uma mulher que eu nem lembro o nome, pra falar a verdade, e depois entrou a Floor Jansen, que se encaixou muito bem no Nightwish. Então, no início, a própria Flor já falou isso, no início ela tentou meio que se adequar ao estilo Tarja de cantar, mas aos pouquinhos foi implantando ali o seu próprio estilo nas músicas, inclusive as que já existiam antes dela, né? Então tem uma coisa assim muito maravilhosa acontecendo, porque na minha humilde opinião, tem gente que vai discordar, claro, e tá tudo bem com isso, mas na minha humilde opinião, Ghost Love Score, que é uma música que já existia no período Tarja do Nightwish, ela era maravilhosamente cantada pela Tarja. E a Flor, cara, ela elevou o patamar. A Flor, ela foi num ponto absurdo de perfeição para cantar essa música. E eu acho que a versão definitiva dessa música é com a Flor. E é mais ou menos isso que eu queria mostrar. Então não é uma análise, não é um react, porque eu já vi o vídeo. Mas uma análise dessa performance ao vivo do Nightwish. É a performance que está no canal do Nightwish. Então é a versão do Wacken de 2013, se eu não me engano. Festival Wacken de 2013. E vamos lá, vou tentar comentar um pouquinho sobre essa performance que gente, vejam, deixa eu preparar aqui, ó. Preparar, tá, gente? Vamos lá? Eu ainda acho uma pena muito grande as pessoas irem para os shows para ficar segurando um celular filmando as coisas, né? Principalmente festivais grandes, né? Tipo o Rock in Rio, que uma TV está gravando aquilo, está passando no Multishow. Vão ter versões do Multishow ou da TV Globo ou de qualquer TV no YouTube. Alguém vai gravar aquilo. Então, cara, as pessoas não estão mais curtindo o show. Elas estão indo lá para gravar, para botar no YouTube ou para compartilhar 15 segundos no Instagram. E, cara, isso é um puta corta-tesão, assim. Eu tenho muita vontade, já comentei isso com o amigo Daniel White, de fazer o Giba neles, que basicamente consiste em dar um corte no celular do filho da puta que tá com a mão pra cima na sua frente. Mas claro que a gente é educado, a gente não faz isso, mas que dá vontade, dá. Então, gente, a primeira dica que eu posso dar é nem do show, gente. Quando vocês forem pro show,
guarda o celular, deixa o celular guardadinho, vê o show, curte o show, aquele momento, são 2 horas que você pagou caro para ver, às vezes, de uma banda que pode nem voltar a tocar no Brasil, no caso de uma banda de fora. Imagina o cara, imagina se Mamonas Assassinas estivesse tocando hoje e você tivesse preocupado em filmar o show ao invés de estar ali presente, vendo o show, vendo aquela graça, sabe? E no dia seguinte a gente não tem mais Mamonas Assassinas. E você, tipo, não curtiu aquele momento. Você tem registrado, mas você não curtiu, você não viveu aquilo. Então, vivam o momento do show, porque show gente, música é coisa de Deus, divina de Deus. É lindo demais, então curtam mais a música, tá? O show do Nightwish é um show que eu gostaria muito de ver. Não vi ainda, nunca vi um show do Nightwish pessoalmente. Vi da Tária, solo, mas não vi do Nightwish. Eu queria muito ver, porque é muito o estilo de show que eu gosto. Que é um show mais teatral, mais performático. Né? Que tem mais elementos visuais, tem mais ambientação. Que é basicamente o estilo que eu mais gosto de ver, né? De show. Então, é por isso que eu gosto mais de alguns shows e não de outros, que são bandas maravilhosas, músicos maravilhosos, mas o show não me atrai tanto. Por exemplo, a Red Hot Chili Peppers, né? Tem músicas ótimas, tem músicos ótimos, mas o show em si não me segura muito, porque não me ambienta no show, sabe? E por meu gosto pessoal, basicamente essa brincadeira aí de fazer uma coisa mais performática, né? Uma mudancinha aí pra segurar, pra poder entrar a voz. Beyoncé, eu não sei se você ganha da Flor. A Flor é muito diva, como eu já vi falando por aí. Ela tem uma presença que ela não precisa fazer muita coisa. Ela chega ali, ela tá pro público, ela tá aberta pro público. Você vê isso na cara dela, nas feições dela. É ela e o público. Isso é muito, muito, muito maravilhoso, né? Enfim, vamos continuando. É a voz de um anjo, gente, a voz de um anjo. É muito bom. Tem muito vídeo já, se vocês pesquisarem, tem vídeo de pessoas comentando tecnicamente a voz da Flor. E são pessoas muito mais gabaritadas do que eu para falar sobre isso. Mas a voz dela soa tão bem no ouvido de uma pessoa que é leiga, né? Uma pessoa que não manja de técnicas vocais, que não manja de música em si, né? E a voz dela soa tão bem, cai tão bem, assim, sabe? Nessa primeira parte, ela faz canta as estrofes de maneira natural, e quando ela chega no refrão, ela coloca um pouquinho mais de pressão. E sai lindamente, né? Daqui a pouco vai vir o segundo refrão, vocês vão reparar que ela coloca mais pressão e fica mais bonito ainda. A música vai numa crescente que é muito maravilhosa. Eu acho muito engraçado essa parte, porque eu não sei o nome dos caras do Nightwish, tá, gente? Sei do Thomas, enfim, não sei o nome, que é o nome pessoal escandinavo, aí tem uns nomes difíceis.
Mas o guitarrista, ele tá sem função na música, musicalmente, né? A música para, tá com baixo, uma cama no teclado e a voz. E batera conduzindo, claro. Mas o guitarrista tá sem função. O que ele faz? Vai lá dar tapinha nas costas de todo mundo, pô. Tá mandando bem, arrebentando. Aí, pô. Tamo junto. Eu acho isso muito legal, muito engraçado. Pressão agora. Ela é maravilhosa. Que mulher maravilhosa. Eu gosto muito de música assim que te ambienta no tema. Eu acho muito gostoso. A voz dela me emociona, real. Me emociona muito. Ela canta muito lindo, gente. A coisa é sentida, sabe? Não são palavras só. É sentido, é gostoso. Ela tá sentindo o que ela tá cantando. Ela sai do palco, ela sabe o momento de deixar pro músico, de sair do músico. Um solinho lindo, bem sentimental. E aí entra uma parte que eu não curto muito em shows, tá? Embora seja totalmente justificável, né? Que é esse interludezinho que rola de background. Não tem músico tocando. Isso rola no show do Queen também, quando eles vão tocar Bohemian Rhapsody, ou Bohemian Rhapsody, como a gente fala. E rola naquela parte do Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. É ok de usar, não é errado, não é nada, mas eu particularmente não curto tanto. Eu preferia que ficasse ali um tecladista fazendo uma cama bonitinha, sabe? Mesmo que tenha um suporte de background, de voz, de coro, é bacana, tudo bem, não tem problema ter esse suporte de background, mas não é sair todo mundo pra ficar só a musiquinha, sabe? Enfim, lá vem o batera de novo. É legal, é ok, ambienta a música, não é um erro isso, é um gosto pessoal mesmo, eu comentando um gosto pessoal. O cara vem com porrada toda. A presença que essa mulher tem é incrível. Você pode ver que ela não se movimenta tanto no palco, nessa música pelo menos. Ela tem um movimento ali de frente e trás, faz uma dancinha, mas ela não tem aquela que vai para todos os lados do palco. Ela canta muito, gente, ela canta muito. Vocês notam que ela voltou cantando
normalmente, né? Fazendo uma, eu não sei se voz de peito, enfim, não sou técnico para isso, mas ela canta de uma maneira normal. Ela é uma grande contadora de história. Isso é muito legal no Nightwish também. As músicas são histórias que estão sendo contadas de maneira musical, né? Não é, eu não chego lá e fico soltando um monte de palavras e você tá ouvindo aquelas palavras, embora sejam várias bandas que fazem isso e fazem isso muito bem. Tem muita banda que sobe ali para tocar música e ir embora. E eu gosto muito dessa coisa de contar a história, de ambientar a história, né? Reforçando só. O Nightwish faz isso muito bem. Desculpa. A Flor, ela arrebenta na interpretação de cada palavra, sabe? Então ela entrou cantando de uma maneira, pegou ali uma coisa mais operática agora e continuando. Repito, Bring Me Home. Cara, ela é muito maravilhosa. É porque eu não sei falar isso tecnicamente. Infelizmente, eu queria muito. Um dia eu vou descobrir como que se faz isso, vou estudar pra isso. Mas você viu que ela começou cantando normal, entrou numa parte mais operática e agora ela porrada rock and roll, saca? Você sente, se tem um drive, tem uma respiração diferente, um jeito de contar diferente, e isso ambienta a música de uma maneira diferente. Agora tá mais forte a coisa, né? Enfim, de novo, vamos lá. A postura dela é sensacional. Informação legal. Se eu não me engano, essa mulher tem quase 1 metro, quase 2 metros de altura. Tem 1,90 m, sei lá, alguma coisa assim. Eu gosto muito quando tem pirotecnia no show. Joga pro público, é muito legal você trazer o público pra música, né? Sempre muito bom isso, eu gosto muito dessa interação com o público. Quase chorando aqui. O jeito que ela entra nessa parte da música assim, como entra aquela parte operática de novo, né? Eu particularmente, quando eu ouvi essa música da primeira, não lembro se a versão da Tária é assim, eu tinha a impressão de que ela ia entrar numa coisa mais alta, mais tipo, vamos fechar isso daqui agora forte. E não, ela entra manso, liso, tipo, eu vou te trazer comigo, sabe? Vem comigo, e ela vai numa crescente muito foda. Isso é maravilhoso, né? Isso teve na primeira parte da música também, antes daquele interlúdio, né? Mas olha como tá diferente já. Então sobe mais um pouco.
um show que podia ter só essa música, não precisa de mais nada. É um show. Essa música sozinha é um show. Ela já é um show e ela tá sendo. Eu chorei mesmo. E ela tá sendo interpretada de maneira impressionante. É impressionante. Então, assim, se você é do ramo da música, se você quer entrar no ramo da música, show é isso. Show é isso. Você não vai subir num palco e tocar a sua música e falar, fiz um show. Não, você subiu no palco, tocou sua música e ok. Legal. Você não vai ser inesquecível por isso. Garanto que você não vai ser inesquecível por isso. Mas se você sobe num palco e dá um show, sabe? São outros 500. É memorável demais. E a Flor, ela subiu no palco e não sozinha, junto com toda a banda, que todos eles têm o seu momento. O batera é incrível, o batera tem uma mudança de tempo, o batera do Nightwish é incrível, sempre foi, sempre gostei muito das músicas do Nightwish com isso, por conta do batera, que o batera é incrível. O tecladista é o principal compositor da banda, o guitarrista também é muito bom, né? Ele tem um estilão que não é o meu preferido, a distorção que ele usa também não é a minha preferida, muito canho, enfim. Mas ele é muito bom, ele é um músico excelente. E o baixista, o Marco, o baixista é o Marco, ele canta também, ele canta maravilhosamente bem, né? E toca muito, o cara é um cara completo, assim. Só que a Flora, ela entrou de um jeito, e essa música, ela tá... Se vocês procurarem React de Ghost Love Score, vocês vão ver pessoas que são técnicas vocais, cantoras de ópera, enfim, professores de canto, que ficam realmente boquiabertos com as possibilidades da Flor. É incrível. E a presença que ela tem, mesmo sem correr, sem fazer um monte de coisa, a presença que ela tem, né, de estar ali naquele palco, ela tá com os músicos, ela tá com a galera, ela não tá ali só para cantar e cantar maravilhosamente bem. Ela tá ali contando uma história e tá com a galera, ela chama a galera, ela age pra galera, ela apresenta a banda, ela é maravilhosa, maravilhosa. E é linda, né? Ela é linda, não falo como era mulher bonita. Você vê esse gesto dela, sabe? Tipo, eu não tô sozinho aqui, sabe? A banda é toda muito incrível. Enfim. Mas maravilhoso, maravilhoso. Então, galera, basicamente é isso, sabe? A minha ideia era fazer uma análise mesmo dessa parte, dessa música em si, ao vivo. Eu não consigo fazer um react porque eu já conheço e eu já vi essa versão. Então eu não vou reagir espontaneamente. Mas eu gostaria que, se vocês estivessem vendo aí, quisessem me dar uma moral, indica coisa aí pra eu reagir. Pode ser fora do rock, aliás, de preferência fora do rock, porque no rock eu basicamente, como eu escuto, é o meu estilo preferido, eu já escuto e vejo muita coisa. Então, se vocês quiserem me dar alguma coisa pra reagir, não precisa ser só música também, pode ser alguma coisa que vocês achem interessante, que tenha reação. Manda pra mim, que eu sou chatinho, eu sou crítico, né? E aí eu reajo e dou a minha humilde opinião. Lembrando sempre, gente, isso é a minha opinião, tá? Se você tem gente que não gosta desse tipo de show, prefere ver um Roberto Carlos ali sentadinho, tranquilinho e tal. Tem gente pra tudo. Eu gosto, se eu pagar caro pra ver um show, eu quero ver um show. Eu não quero ficar ali ouvindo música do tipo que eu posso escutar em casa, né? Ou via streaming, ou se esperar pra sair em DVD. Eu quero ver
um show, eu quero ver um espetáculo. E algumas bandas são excelentes nisso, né? Eu tô tentando muito não tocar no nome do Iron Maiden, mas é a minha banda preferida por conta disso, por conta dessa teatralização dos shows. São músicos incríveis e a ambientação deles é muito maravilhosa. O Nightwish tem muito isso também, e eu acho muito legal. Então é isso, gente. Clica no subscribe, dá um like, dá um joinha. Mentira, faz o que você quiser aí. Só tô gravando porque eu acho legal mesmo. Beleza? É isso, meu primeiro vídeo de análise. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de fazer porque eu queria muito fazer análise dessa música, porque... Dessa música não, né? Dessa performance. Porque eles realmente, assim, eu acho que é 10 de 10. É top. Beirou a perfeição mesmo. Em todos os sentidos. Inclusive vocal da Flor, que, enfim, sensacional. É isso. Outro dia eu posto mais, tá, gente? Se bobear, posto hoje ainda de novo. Tô fazendo nada mesmo.